Aqui é Juscelio, né, como sempre. Hoje vou tentar fazer um vídeo explicando um pouco sobre Class Based Views, né? O views baseados em classe, alguma coisa assim. No passo a passo de um sistema comum, a gente no passo a passo comum já visto até hoje para alguns, mas para outros que já estudaram um pouco mais adiante, já foram mais curiosos, veem que nós podemos, em nossas views, nós podemos responder não com simples métodos, mas sim com classes já pré-prontas, que facilitam bastante o nosso trabalho de fazer um CRUD, né? Fazer uma lista, um detail, um cadastro, né? Um update, um create, um update, e vai. Então, a intenção desse vídeo de hoje, eu consegui tirar um pouco de tempo para fazer, porque eu não sei se todos sabem, mas estamos quase nos finalmente para lançar o produto no mercado e a correria está grande. Agradeço muito o Robson por estar aí no grupo ajudando os que ainda não têm tanta experiência, ainda, né, para falar. E espero que os que ainda não têm experiência, que quando ganharem experiência também possam estar ajudando os outros. E assim a gente faz formar nossa corrente de estudo cada vez maiores, certo? Então, para tentar explicar um pouco sobre Class Based Views, eu vou criar um projeto simples, tentar utilizar todas as Class Based Views, pelo menos as mais vistas, né, que são o List View, Create View, Delete View, Update View, Detail View, certo? O List View, o próprio nome já diz, eu vou listar, né? Vai ser uma listagem dos meus cadastros. O Create View vai ser a criação, o Delete View vai ser a deleção, o Update View vai ser para eu editar, né, um registro específico, e o Detail View para eu deletar um registro também. Então vamos lá. Mais uma vez, galerinha, eu não sei ensinar, então eu só sei falar, então vamos lá. Eu já criei uma pasta, certo? E não vou mostrar como faz isso. Já instalei o Django, também não vou mostrar como fazer isso. Já ativei meu ambiente virtual, também não vou mostrar como fazer isso, porque creio que isso já está bem transparente para vocês. E agora eu vou startar um projeto novo no Django Admin Start Project. Vou colocar aqui o nome de cadastros, certo? E aí vai estar criando para mim um novo projeto com o nome de uma pasta, na realidade, vai criar toda a estrutura para o meu projeto. Eu vou entrar na pasta cadastros e vai estar lá a minha estrutura básica para o projeto, certo? Eu vou criar uma app para esse cadastro chamada clientes, digamos que seja um cadastro de clientes, certo? Eu vou entrar dentro da pasta cadastros, porque eu vou criar dentro dessa pasta já a pasta cliente para não ficar fora. Para algumas pessoas já expliquei que tem pessoas que preferem estar trabalhando com as apps fora da pasta que é criada com o nome da aplicação, no caso cadastro, que tem pessoas que preferem que seja dentro da aplicação. Então isso fica para cada um, certo? Eu creio que isso não interfere na lógica de ninguém. Então eu vou criar a startup app, né? Manage py, start app, vou colocar clientes. Nesse momento ele vai estar criando a pasta clientes dentro da pasta de cadastro já, na pasta interna de cadastro, certo? Eu vou continuar agora com o meu PyCharm. Vou não isso aqui, né? Vacilada aqui. Isso vai levar tempo para abrir esse cara de novo. Bora, meu filho.
Não era para eu ter fechado ele. Tá, lá, 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 lá. Eu acho que ele tá dormindo ou morreu. Ah, caramba, velho. Primeira vez que ele dá essa travada legal. Vamos ter fé que vai dar certo. Não era pra ter feito isso, vamos lá. Certo, vamos agora fazer correto. Ele vai abrir vários, eu acho, mas aí os outros a gente apaga. Documento, desenvolvimento, estudo, 08, cadastro. Open. Beleza. Acho que vai abrir vários aqui. Espero que não. Porque isso aqui ainda são as outras instâncias que eu cliquei. Pronto. Então isso já fez eu perder bastante tempo só nessa abertura. Mas vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Engraçado porque o meu clean não está ativo. E aí eu não tenho como matar aqui o que deve estar me matando aqui. Passei o dia todo trabalhando na máquina, deve estar pesada pra caramba. O que está me matando aqui? Enfim, vamos lá. Acho que liberou pra gente. Mas está muito lento, eu não estou gostando dessa lentidão. Então, continuando, então a minha parte, eu tenho aqui a parte de cadastro, né, que está dentro de cadastro direitinho. Aí tem a pasta clientes, que já foi feito, já está dentro de cadastro. Eu poderia começar com o model, bem simples, mas vamos começar pelo início. O início de tudo é requisição. Então vamos aqui para a URL, né? Então na URL a gente vai ter aqui o admin, todos sabem que isso aqui é para eu utilizar a parte de administração do meu sistema. Agora eu vou incluir aqui mais uma que seria para os meus clientes. Então eu vou criar aqui uma rota para a app de clientes, beleza? Então eu vou colocar aqui o include aqui na minha URL. Include. Beleza? Agora eu vou só matar alguns processos aqui. Acho que eu vou matar esse daqui. Vou encerrar esse daqui também, porque isso aqui tá pesando para mim. Vou encerrar esse. Bem rapidinho, galera. Vou encerrar esse. Beleza. Então eu vou fazer um PF aqui, né? E vou colocar aqui para a minha chamada, no caso aqui, eu quero que seja clientes, beleza? Clientes. E vou fazer o include aqui, include. Então, o include aqui, eu vou apontar para a minha app de clientes. Como eu coloquei minha app de cliente dentro de cadastro, então eu vou fazer aqui cadastros clientes.urls.
Mas esse URL ainda não existe, então a gente vai criar ele. Né? E agora o namespace, vou colocar aqui clientes. Belezinha? Veio que com isso já dá, isso aqui já vamos apontar para clientes. E aqui em clientes a gente vai criar justamente esse carinha aqui que eu disse que eu preciso, certo? Então vamos lá. O negócio aqui tá lento ainda, galera. Devia ter reiniciado essa máquina antes de começar esse vídeo. Eu não costumo fazer vídeo. Aí eu faço um vídeo e fica desse jeito. URLs, PY. Então ele criou para mim aqui a minha URL PY dentro de clientes, ou seja, esse carinha aqui vai apontar para a minha URL de clientes aqui, que eu já vou eu copiar algumas coisas para facilitar o cadastro. Então aqui eu não preciso disso aqui, que é para a parte administrativa. Esse aqui talvez não vou precisar, né? E então eu vou começar aqui a minha lógica, que quando eu acessar clientes, eu vou ter, já vai acessar a minha lista de clientes. Então vai ser aqui a URL vazia, certo? Então na minha URL vazia, aliás, eu vou apagar isso aqui e vou ter aqui uma view, certo? E o que eu vou apontar no caso, se fosse no convencional, eu apontaria para um método que estaria na minha view. Nesse caso, que nós estamos trabalhando com classes, vou apontar para uma classe que vai estar na minha view, certo? Então, eu vou deixar aqui e o nome, e vou ter aqui o parâmetro name, né? Que vou colocar de list, certo? Parâmetro name. Aqui eu vou colocar o nome de uma view que eu ainda não criei, certo? Muita gente acha a forma de eu trabalhar antes de fazer a própria view, usar uma lógica ao contrário. Eu já me acostumei a adaptar a isso e muitos usam dessa forma. Eu não tenho ainda, mas vou criar. Então eu já coloco ele aqui, ó. Clientes, porra, desculpa aí, galerinha. Clientes, list, porque eu quero listar, view, certo? Eu não tenho esse carinha aqui ainda, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos facilitar aqui as coisas. Vou entrar na minha view, certo? E na minha view eu vou colocar aqui from Django.view.generic, certo? Essas aqui são minhas views genéricas. E aqui eu vou importar a primeira que eu vou fazer, que é a list view, certo? Então agora eu vou criar minha primeira classe. Class, que eu vou colocar o nome de cliente list view, certo? Aqui, cliente list view. Ele vai herdar de list view, ok? E aqui eu vou poder passar um context object name, que seria a minha lista de clientes, certo? Onde teria todos os meus clientes lá. Vou ter que passar um template name e um model ou uma query set, certo? Então, se você observar, eu vou precisar de um model, eu ainda não tenho um model, né? Então uma coisa puxa a outra, mas eu posso já informar as outras propriedades que ele pede. Ele pede uma context object name. Eu tenho uma propriedade context object name, mas eu poderia passar direto aqui o nome do meu context object name, que ele vai criar para mim uma lista de objetos com esse nome lá no meu template, ou eu posso fazer em um método. Você fazendo em método se torna poderoso porque você pode, antes de criar esse cara, atribuir mais alguma coisa. Eu faço das duas formas, mas eu costumo mais fazer na forma de método. Se vocês virem em algum post fazendo dessa forma, também não está errado. Vai depender de cada um, certo? Mas as duas formas chega a mesma solução, certo? Então tem um def
get context object name, certo? E aqui eu faço um return. Eu quero que seja o quê? Quero que seja o nome clientes, ou seja, lá no meu template da listagem, eu vou ter um cara chamado cliente lá já para eu poder renderizar os meus clientes. Aí lá eu faço a lógica, faço a minha lista e tudo na lista no HTML. Eu também vou ter aqui uma propriedade chamada template name. Se eu vier aqui, ó, template name, né? Mas também tem um método que chama que faz esse cara também, que é o def get template name, certo? Que eu faço um return e vou apontar aqui qual é o meu template name. No caso aqui, ainda não tenho, mas eu vou querer que seja cliente, se eu colocar o nome da minha app, list.html. Belezinha. E agora ele vai pedir para mim ou query set ou model. Você vem aqui, ó, model. É o model. Na realidade, esse model aqui ele vai fazer model.objects.all, que é o mesmo, tá? Que é o mesmo que eu posso fazer com uma def get query set. E eu posso fazer um return. No caso, como não tem o meu model ainda, eu vou fazer só um nome aqui, mas já vou fazer meu model para facilitar, certo? Então, no meu model, eu vou criar um model bem simples, certo? Eu vou apagar isso aqui e vou fazer um class cliente, vou herdar de model, né? E vou criar um carinha chamado nome, que vai ser um model.charfield, ok? E vou querer que apresente como nome. E vou ter aqui o max length 30, ou seja, também o máximo seria 30. Ele pode ser null e pode ser blank. True. Pronto, show de bola. Vou criar também aqui idade, que vai ser aqui model, um integer, nada é um positivo integer, né? Porque o integer pode ser positivo e negativo, idade é só positivo, né? A não ser que você conte desde o tempo que ele não estava vivo. E aqui vou ter idade. Beleza? Uma coisa boa do PyCharm é isso, né? Porque ele te mostra todas as propriedades possíveis, né? E vou fazer aqui um def aqui no str dele, para quando eu chamar o objeto ele me responder não com o objeto puro, mas sim com alguma propriedade que eu queira. Então vou retornar aqui self.nome. Eu costumo fazer tudo em inglês, o nome é em português, mas vamos lá. Então já tenho aqui o meu modelo, né? Então se eu vier aqui na minha view, eu posso importar esse modelo. From model import cliente, certo? Então, se eu fizer meu query set aqui, eu posso simplesmente fazer isso. Eu quero todos os clientes. O interessante de fazer o query set é e não passar diretamente o model, porque você poderia aqui estar filtrando, digamos, que é só os clientes que sejam ativos, de alguma forma. Então, se eu tivesse lá a propriedade ativa, claro, objects dot. Então, vai vir para mim aqui todos os meus query sets lá no meu template. Só lembrando que eu ainda não tenho esse carinha aqui dentro da minha pasta template, que também ainda não tenho. Então, vou aqui criar novo diretório templates. E dentro desse diretório eu vou criar meu HTML file clientes list.html já vai criar só, vou dar um OK. Então, criou aqui para mim, né? Certo. Então vamos recapitular. Vou ter minha URL padrão, que vai chamar o meu clientes, minha URL de cliente. Minha URL de cliente vai chamar, aqui eu vou ter que importar a minha view, né?
para esse carinha enxergar. From Django.views, import cliente view. Então aqui eu tenho cliente view as view, certo? E o nome cliente, é o list, aliás. Pronto. Então isso para mim já iria renderizar para mim o meu list. Então aqui falta eu fazer algumas coisinhas aqui, que é, por exemplo, aqui eu informar que eu tenho uma app, né? Uma app instalada de clientes. Então aqui nas minhas configurações, aqui em apps instaladas, eu vou dizer que eu tenho um cadastro.clientes. Ok. Pronto. Feito isso, eu posso também já rodar o meu migrate, né? E também o meu make migrate, porque nesse caso, como eu tenho um model, ele vai ter que criar para mim o meu migrate para fazer o migrate. Vai criar o meu script de migrate para fazer o migrate, né? Então, vou fazer meu manage py, make migrations em clientes. Isso. Ah, tá. Nessa versão do Django, ele pede esse app name, certo? E esse app name vai estar aqui em cada app, no canal URL de cada app. Então, aqui app name. Antes eu faço o seguinte, poderia colocar app name igual o nome da app aqui, que eu sei que é clientes, certo? Mas eu não gosto desse cara estático, certo? Se eu vier aqui entrar na minha app, ele tem aqui já, ó, dentro desse carinha aqui. Então eu só preciso importar esse cara aqui e passar a propriedade de nome, né? Então vamos lá. Então eu vou importar aqui, ó, from apps import cliente config. E aqui eu passo simplesmente cliente config.name. Show de bola, já era. Então vamos fazer aqui o meu make migrate novamente. Desse erro ele não vai dar mais. Pronto, ele criou aí, ó, meu model aqui, show de bola. Agora eu posso fazer meu migrate, certo? Não é mais make migration, é só meu migrate. Ele vai gerar tudo, essa para mim, essa tal. Isso aí também vocês já estão cansados de saber como é que faz isso. Então, feito isso, recapitulando, o URL principal aponta para mim a URL de clientes, que aponta que aqui eu já tenho meu path vazio, depois de clientes, né, meu path vazio, vai apontar para esse cliente list view, que esse cliente list view, que está aqui nas minhas views, ele tem um contact object name que vai ser clientes, ou seja, lá no meu template que eu já vou ter clientes, vou apontar para esse template name client list.html e vou ter que passar um query set ou um model, que no caso aqui estou passando cliente object all, ou seja, todos os clientes que tiverem no meu cadastro de cliente. Agora a gente vai ter que fazer aqui o HTML desse carinha aqui, que vamos fazer um HTML bem simples, certo? Até porque eu não sou o cara em HTML. Na verdade, eu sou bem fraco em HTML e pretendo também dar uma estudada em HTML. Mas vamos lá tentar, né? É uma coisa bem fácil, nós não somos design. Então, eu vou criar aqui uma tabela. Um table, certo? Agora eu vou criar aqui um read table. Qual é a tag? Acho que é T, read, né? E vou criar também aqui embaixo o body, né? Tá errado isso aqui. Não existe isso não. Body. Show. E aqui eu vou criar aqui o meu read. Vou criar aqui um tr. E dentro do tr vou criar um th.
Quem está fazendo HTML já deve saber bem o que é isso, né? Então, Ctrl Z aqui, porque eu não queria que esse negócio, cara. TH aqui. E aqui eu vou colocar aqui nome. Galera, desculpei porque ao vivo é assim, certo? Idade, né? Então aqui é o RIB da coluna e aqui eu vou fazer um for, aqui eu vou ter for cliente, em quem? Em clientes. De onde é que vem esse clientes aqui, Juscelio? Clientes veio daqui, entendeu? Então esse cara aqui eu vou ter lá, clientes. E tenho que fazer o que, galerinha? Sempre que eu abro um for, fecha end for. Né? Ok? Então, feito isso, agora eu vou criar aqui os carinhos aqui também da minha table, que é um tr, e aqui eu vou criar aqui um td, e vou criar aqui um link, certo? Como eu criei esse link aqui, e aqui a referência aqui. Eu vou usar outra tag aqui, certo? A URL. Todos também já viram essa tag nos cursos, tenho certeza absoluta. URL. Não, aqui eu não vou usar nada ainda não, porque senão eu ainda não estou nessa. Vou estar indo muito na lógica, muito na frente, certo? Eu vou deixar isso aqui vazio por enquanto. E aqui eu vou mostrar o meu cliente, certo? Ou seja, cliente. Show. Eu vou criar também aqui, isso aqui, vou criar outro TR desse. Na realidade, eu vou criar outro TD desse. TD. E aqui eu vou só passar cliente, na verdade tem um cliente ponto nome, que poderia ser só cliente, porque lá eu coloquei o str que você apontaria para nome, certo? Então esse carinha, se colocar só o cliente, ele chamaria o objeto que eu chamaria o str, né? E seria nome, né? E aqui embaixo eu vou colocar cliente ponto idade, certo? Creio que isso já funcionaria, legal. Então eu salvei tudo, vamos ver se ele roda. Se ele quebrar algum canto, beleza, a gente conserta. Então ele rodou, está rodando a 8.000. Então vamos ver aqui. Então se eu chamar a minha URL barra clientes, ele é para apontar para essa URL aqui, que vai apontar para a URL vazia, que vai ser ministro de clientes. Então vou clicar aqui. Aqui não vai dar nada, vai dizer que não existe a página, porque não tem nenhuma página vazia na URL principal. Mas a gente vai estar trabalhando aqui em clientes, né? Então, clientes eu vou ter aqui só o que eu fiz aqui, nome e idade. Né? Então, teoricamente está funcionando, né? Até agora está ok. Então, nós criamos a nossa primeira aqui em views, a nossa primeira usamos a nossa primeira classe base view, ou seja, usamos a list view. Então, depois de ler, né, o que a gente vai fazer? A gente vai editar ou detalhar, certo? Então, vamos fazer o seguinte, depois de ler, a gente vai detalhar. Então, para detalhar um registro, mas para detalhar eu preciso ter o registro, então a gente vai ter que fazer o create, né? Então vamos fazer o create, vamos lá. Já estamos aqui mesmo, vamos tirar agora o create. Então, vamos seguir a mesma lógica aqui, ó. Class clientes, e eu sempre pego esse carinha aqui, certo? Facilitar. Então, clientes, create, e verdade, create view. Então, no create view, o que ele vai precisar? Nesse caso aqui, ele vai precisar do model.
certo? Eu costumo passar o model. Poderia filtrar também com o query set, mas vamos passar o model aqui. Então vai precisar de um model. Quem é o meu model? É cliente, né? O model que a gente criou. E vou passar o template name, certo? Então, def get template name, vou passar o return, e aqui eu vou passar o clientes, underline form.html. Show? Pronto. Então eu já tenho o meu template name, eu sei para onde eu vou renderizar, vou passar agora eu vou passar o meu sucesso URL. Ou seja, que eu tenho também um carinha chamado de sucesso URL, certo? Mas eu vou ser pelo método. Def get sucesso URL. O que seria isso, José? Eu cadastrei um novo cliente, deu ok, salvou, tudo belezinha. Então ele vai ser direcionado para uma URL. No caso, se eu cadastrar um novo, eu quero que ele seja direcionado para a URL de listagem, para ver os que eu tenho cadastrado, certo? Então aqui eu faço um return. Aqui eu vou ter que fazer um reverso, né? Todos também já viram esse cara, todos também, que eu acho que no curso ele fala. Então, faço um from Django .urls e eu vou importar o reverse links. Pode ser o reverse links. Certo? Eu costumo utilizar o reverse links. Reverse links é como se ele esperasse, ele fosse para o fim da lista de processos. Então, se o cara fizer muita requisição muito rápido, então ele com certeza não vai dar pau em nada, ele vai esperar sempre uma lista de processos para ele ser executado. Então, reverse links e aqui eu vou passar aquele aqui. Vou passar clientes, né? Clientes e o que? Passar list. Aí você já sabe de onde vem esse clientes e esse list. Cara, muito simples. Clientes é o meu que? O meu namespace aqui. Na URL principal é clientes, né? Então, voltando aqui, clientes. E list vai estar vindo aqui da minha view, da minha URL de clientes, que é o name list. Ou seja, vai ser apontado para esse carinha aqui, depois que eu criar um novo, certo? E aí eu vou precisar de outro carinha agora aqui para criar, que seria o meu formulário, certo? Então, é tanto que ele tem um carinha chamado form class. Ou, utilizando o método def get form class. Return. Aqui eu vou colocar nada ainda, porque eu ainda não tenho, mas vamos criar esse carinha agora. Então, dentro da parte de clientes, vamos criar um novo Python file, certo? Chamado forms. Belezinha? Então, nesse cara aqui, a gente vai criar o nosso, que seria o form de clientes. Então, aqui, para utilizar o form, tem que fazer um from Django import forms. Vou precisar também de antemão do meu modelo. Então, from .models import clientes. Então, aqui eu faço class cliente form e eu faço, ele vai dar de forms.model forms, que é um model, né? Vai ter um modelo. E aqui eu tenho uma classe meta, onde eu vou informar o meu modelo. Então, model vai ser o meu modelo de cliente, certo? E quais os fields que vai ser utilizado. No caso, eu vou usar todos os fields para fazer a gravação, né? Então,
fields que vou utilizar todos. Então, para colocar todos, eu faço esse carinha aqui, ó. All quer dizer todos. Pronto. Então, eu tenho esse carinha aqui. Então, voltando para cá, que eu preciso dele, eu vou importar ele, certo? Então, from.forms importa cliente form. E vou pegar ele aqui. Show de bola. E vou precisar renderizar nesse template aqui, né? Que ainda não está criado. Clientes, underline form. Então, eu vou... Caramba... Ctrl C, Ctrl S e vou criar aqui o meu template. Crio meu HTML file. Ok. Ele vai estar criando para mim esse carinha aqui, que seria o meu form de cliente, certo? Então vou vir aqui para o meu body. Vou criar aqui um form. Eu não vou usar ação, vou usar o método que post, né? E aqui eu vou fazer o meu cadastro, mas aqui eu não vou renderizar, usar CSS, não, vou colocar mesmo aqui no bruto mesmo, e que a intenção dessa vídeo aqui é só mostrar como ele é funcionar. Eu vou colocar aqui a minha proteção, o CSRF token, né? E vou passar simplesmente aqui o meu form, que eu sei que eu tenho, quando eu crio um form, eu sei que eu tenho um cara chamado form que vai renderizar meu form, nesse cara eu tenho todos os meus fields, certo? E aqui embaixo eu vou criar um botão para salvar, certo? Coisa bem simples também. Botão, então sabe que botão é button, né? E o type aqui, vou colocar um submit. E vou colocar aqui, salvar. Já era, esse aqui é para funcionar. Então, recapitulando, meu create view vai chamar esse fórmula que já está lá, né? Já está lá, aliás. E passei meu CRL e o meu formulário, certo? E vindo aqui para minha URL, para minha URL aqui, agora eu vou ter outro carinha que é chamado cliente create view. Então, cliente create view é para criar. Então, se eu colocar aqui na minha URL add, né, de criar, e aqui eu coloco add, o name add, certo? Identificador, e aqui eu vou passar a minha view de criação. Clientes, create view, tá certo. Então esse carinha aqui vai apontar para lá, show de bola. Eu vou ter que criar um link para a criação desses objetos. Então no meu cliente list, aqui embaixo de table, vou criar aqui um link aqui só para a criação desses objetos, certo? Então eu vou usar aqui uma tag, a tag URL para isso. Então URL, né, que vai ser aqui passar meu namespace, que é clientes, e eu vou passar o que? Add, show de bola. E aqui na frente eu coloco simplesmente novo. Pronto, esse novo já é para direcionar, esse novo aqui já vai direcionar para esse carinha aqui, que é para fazer tudo. Então, testando lá, né, voltando aqui, eu vou ter aqui um link novo, que vai me direcionar para o meu novo cliente, ou meu novo cliente na verdade, né? Vou colocar aqui Juscelio, idade, vou botar 34 aqui e salvar. E aí já vai aí aqui ele já acionou o meu sucesso URL, já veio, voltou para a listagem de novo, né? Eu vir aqui em novo aqui, colocar aqui developer na verdade, colocar aqui 45, salvar. Vou criar um novo aqui.
suporte com 23, viu? É muito simples. Você viu, eu não escrevi quase nada, já vai fazendo tudo automaticamente. Isso é o bom de classe View, né? Então eu tenho a listagem, a edição. Vamos fazer agora a parte a parte de detail, detalhar aquele registro para a partir daí o usuário tomar decisão. Eu vou excluir ou vou editar ou vou voltar, né? Então, para isso a gente vai utilizar outra classe que é a detail view. Então, voltando aqui na minha view, vou criar aqui a detail view, certo? Então, da mesma forma, eu vou passar aqui, Ctrl C aqui, para facilitar mais as coisas, class clientes detail view, e ele vai herdar de detail view. E aqui eu vou precisar de um model, né, que vai ser o meu model de clientes. E vou precisar aqui também do get template name, que vai ser para onde vai ser renderizado isso, né? Eu vou fazer um return, ele vai ser cliente, na verdade tudo que era para ser cliente, né? Porque eu estou fazendo só em um só, mas depois a gente vê isso aí, certo? Vai ser tudo cliente detail.html. Eu creio que isso já Ctrl+C, Ctrl+S. Eu acho que isso já resolve. Nesse caso aqui eu só preciso realmente só desse carinha aqui. Então aqui no meu template aqui eu vou criar esse arquivo HTML. Galerinha, se tiver rápido demais vai ser assim mesmo, porque eu só falo rápido. Então, criei ele, certo? Então, eu vou voltar aqui na minha URL. Então, na minha URL, eu vou ter mais um carinha agora, né? Então, vou copiar isso aqui para ser mais rápido, certo? Vou colocar aqui uma vírgula aqui. E agora eu vou ter a URL de detail. Então, eu vou colar aqui. Só lembrando que eu vou detalhar um registro, né? Então, detail, né? Aqui eu já tenho aqui a minha cliente detail view. Então, seria esse carinha aqui, né? Só lembrando que eu vou detalhar alguém, né? Então, vai ser o meu registro detail. Então, aqui eu já vou utilizar passar uma passagem de parâmetro, que seria um parâmetro inteiro, que seria a minha PK, né? A minha chave. E mais um traço, né? A barra, aliás. E vou ter aqui o meu detail, né? Vou detalhar alguém, né? Sempre tem que pensar nisso. Então já tem o meu detail aqui. Então quem vai chamar esse detail? O detail vai ser chamado da minha lista, né? Então na minha lista eu tenho um novo, né? E ela vai ter o detail. Mas o detail, eu vou colocar o detail aqui, porque aí ele vai criar um link no próprio nome do cliente, certo? Então eu vou utilizar aqui mais uma tag, a mesma tag de URL. Então URL. E aqui eu vou colocar cliente detail. Olha aí como é simples. Só que eu tenho uma passagem de um parâmetro, né? Que é justamente aquele PK. Então, PK recebe quem? Cliente.id. Esse ID é gerado automaticamente. Vocês sabem, se vocês não sabem disso, vocês saibam agora que esse ID é gerado automaticamente. Então, aqui ele já vai editar esse cara. Se eu voltar, na verdade editar não, ele vai detalhar, né? Então vamos voltar lá. Vou dar um refresh aqui nele.
né? Então, veja que criou o link aqui. E olha aqui lá embaixo, né? Lá então o download lá embaixo, ele vai fazer o cliente 1 barra detail, cliente 2 barra detail, cliente 3 barra detail. Se eu clicar nele, ele vai abrir aquela página que ainda não tem nada. Então, ele vai colocar aqui o HTML para mostrar, para renderizar aqui as informações do cliente. Certo? Então, a gente vai na cliente detail. Vamos lá, cliente detail. Nesse cliente detail aqui, a gente vai ter o object. O object vai ter as informações do nosso cliente, certo? Ele vai detalhar o objeto. Então, a gente vai fazer aqui, criar aqui um parágrafo aqui. Eu vou colocar aqui nome, que ele vai passar aqui object.nome, certo? Que é o meu cliente.nome. Vou ter aqui também outro parágrafo, que seria a minha idade. Então, teria objeto idade, né? Então, deixa eu ver se isso já vai funcionar. Atualizando aqui, certo? Se eu clicar nele aqui, ele vai ter aqui nome e idade. Olha aí, como já detalha já o registro para mim. Mas aí, a partir daqui, eu vou ter que ter as duas ações, que seria editar, né? Excluir, ou então voltar para a minha listagem. Então, lá aqui no meu HTML, eu ainda posso colocar aqui o link, digamos, para eu voltar, né? Eu não tenho um editar ainda, então eu vou colocar aqui só o link para voltar. Então, seria aqui uma tag novamente, tag URL, e aí eu colocaria clientes list, né? Então, daqui e aqui seria listagem, né? Por exemplo. Então, se eu voltar lá e atualizar, ele vai ter a minha listagem, ó, olha lá embaixo, já vai apontar já, ó, tá, listagem de clientes. Então ele volta para cá, para clientes. Então developer, idade 45, voltando para a listagem, eu vou ter aqui o suporte, que vai ter a idade 23, eu vou voltar. E agora a gente vai criar a edição do registro, certo? Então, para criar aqui a edição, vamos aqui na View e vamos colocar aqui agora o Update View. E aqui na Update View a gente vai criar, vou pegar logo aqui o nome aqui para facilitar aqui a criação dele. Então, class clientes Update View, que ele vai herdar de Update View, certo? Então, o Update View, ele vai precisar de um model, claro, de alguém para editar, né? Então, vou editar o cliente. Ele vai precisar de um template, para onde eu vou, né? O def get template name. Então, o update, ele utiliza o mesmo form do create. Isso é bom porque a gente precisa criar mais um HTML, né? Então, return, vou utilizar o mesmo aqui, certo? E vou também precisar do form, que ele também utiliza o mesmo form do create, então já posso pegar aqui e também vai ter o mesmo cara para onde eu quero que volte, certo? Eu vou voltar aqui tudinho aqui para a listagem. Então eu posso simplesmente pegar esse cara do jeito que está aqui, ó. Pronto. Ele vai passar para o form. Eu vou, quando voltar, quando editar, eu posso vir para a listagem, eu posso decidir em colocar para voltar para o detail. E aí vai da lógica de cada um, de como vai funcionar a aplicação. E vou precisar de um form, que é o mesmo form lá que eu utilizei no Create. Aqui o Update é super simples, né? É quase um Create. Então, vou salvar isso aqui, Ctrl S, pegar esse Ctrl C aqui. Vou voltar na minha URL e vou acrescentar mais um carinha aqui.
E agora eu vou ter o update, né? E aí no update é bem simples, eu também tenho que passar a chave do cara, né? Então vai ser praticamente a mesma aqui do detail, só que aqui vai ser, eu vou colocar aqui edit, certo? E aqui edit, pronto. E aqui eu vou utilizar quem? O update. Então já tenho também a edição. Então eu vou, lá naquele link, eu vou criar um link lá aqui em detail, que seria a edição do registro em si. Então, vou aqui colocar aqui um A, né, um link aqui. E aqui, eu vou até copiar logo aqui, porque é muito lógico isso aqui, né? Edit. E aqui, editar. Então, se eu vir agora lá, eu creio que isso aqui já vai funcionar. Vamos lá. Vou atualizar isso aqui. Vou clicar num. Vai abrir a minha edição. E ele deu um erro aqui. Edit. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu errei? URL. Eu vou ter aqui o meu PK. Ah, já sei. Talvez já saiba o que é. Já sei o que é. Aqui ele vai falar que precisa aqui de parâmetros, de argumentos, né? Então, se eu vir aqui na minha listagem ou no meu detail, eu não passei argumento aqui. Então, eu vou ter que passar um argumento aqui na minha edição, que seria o PK, né? PK vai receber o object.id. É isso mesmo. Então, vou fazer um refresh aqui. O teu editar, ó, lá embaixo, ó, cliente 2 edit. Ele vai abrir aqui para mim editar, está 45 aqui, eu vou colocar 49 e salvar. Ele vai voltar para cá, o developer 49. Clicar aqui, vou colocar aqui 40 agora. Tá? 40, salvar. E vai voltar para minha listagem. Eu poderia muito bem, ao invés de voltar para a listagem, voltar para esse carinha aqui mesmo, né? E aí daqui voltar para a listagem. Né? E para isso, é só eu vir aqui na minha view e dizer que eu quero voltar para o detail, né? Aqui, detalhe. Se eu dar um refresh aqui, se está rodando, detail, cliente, detail, já tem o detail, né? Então, se eu abrir o developer, eu vou editar, vou colocar 41, vou colocar developer, né? Vou colocar aqui 41 e vou salvar detail. Deixa eu ver aqui que foi que ele na verdade não está nem contando esse carinha aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho no URL detail. Na minha view clientes detail clientes eu vou colocar o list aqui, então o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu vejo o que é isso, deve ser besteirinha, que é passagem, pelo que eu tô vendo que é passagem de parâmetro, é besteira. Devo não editar. Preparar foi tudo aqui agora. Não. Editar. 42. Salvar. Voltar para cá. Develop 42, né? Deve ser besteira essa questão de não voltar para cá, mas o vídeo já está muito grande, não vou me estender não. Mas com certeza é para passagem de parâmetro aqui. Mas é mais para vocês entenderem. Então já tem o meu update. Então vamos lá. Eu tenho a minha listagem, meu create, meu dt, meu update. E finalmente falta o meu delete, né?
para completar o ciclo aqui, pelo menos esse ciclo. Então, para criar o delete também, muito simples, class clientes delete view, perdão, de delete. Aí ele vai precisar de um model, né? Para quem aqui vai deletar do model de cliente, vai precisar de um sucesso URL, def get sucesso URL, que eu vou retornar para a minha listagem também. Depois que eu escolhi, eu vou retornar para a minha listagem. E vai precisar também de um template name, que é a confirmação da exclusão, certo? Def get template name return. Aqui eu vou colocar cliente, já que está todo mundo com clientes, mas deveria passar só cliente, né? confirme delete .html. Vou criar esse carinha aqui, Ctrl+C, Ctrl+S, então vamos lá, new HTML file e vamos lá. E aqui na minha URL eu já vou ter aqui o meu cliente delete, né? Cliente delete view, que é o mesmo esquema, né? Eu vou deletar quem, então vou precisar também estar passando um parâmetro, certo? Então aqui vou adicionar mais uma linha aqui embaixo, no path delete e aqui eu vou utilizar a classe. Bom, então esse carinha aqui vai estar deletando para mim. Você vê, eu vou aqui na minha view, vai chamar esse cara, passando model. Se der certo, voltar por list e vai chamar esse delete aqui, confirme delete, que eu não tenho ele ainda, né? Então falta só fazer esse carinha, que aqui no body eu vou criar um form de novo. Isso cansa form. E aqui vai ser o método. Vai ser o método post. Aqui. Vou colocar a minha tag de segurança, que é o CSRF token. E vou passar aqui só o form, certo? Sem muita frescura. E vou colocar aqui um botão aqui embaixo para fazer submit. Button. E aqui delete. E aqui vai colocar o type submit, né? Então isso acho que isso já faz o que a gente quer. Então aqui no detail eu vou colocar aqui também a exclusão, né? O delete. Então, aqui eu vou colocar delete e aqui colocar excluir objeto delete. Creio que isso já vai funcionar. Vamos lá voltar à nossa listagem. Vou no suporte. Vou pedir para editar. Ele vai me adicionar para edição. E vou pedir agora para excluir. Aí ele vai para o template de confirmação. Clique só o botão aqui. Então excluir. Já é para voltar aqui. Já saiu da lista. Agora eu vou ter só o Juscelio Develop. Vou excluir o Develop também. Então lá, a minha listagem vem para o meu detail. O meu detail eu posso ir para editar ou para excluir. Então eu vou excluir esse também. E o que o Juscelio eu vou excluir também. Então mais de excluir também, né? Então mais ninguém, posso criar um novo Python ano 9999, salvar
clico nele, detalho, posso editar, posso alterar, vou voltar para minha listagem, nesse caso aqui, posso clicar nele, posso estar excluindo, confirmação, excluiu e já era. Então, galerinha, nesse vídeo vocês viram o quanto é fácil usar Class Based View, né? Views baseado em classe. Muito simples. Aqui, em pouco tempo, o tempo foi mais demorado porque eu tive que tentar um pouco explicar, mesmo sem saber explicar, mas o que nós criamos? Criamos praticamente só 4 templates, criamos a nossa aqui de URL, onde eu tenho o list, o add, o dt, o edit e o delete. O list, preciso de nada, no caso seria minha URL vazia em clientes. O add não preciso de nenhum parâmetro, o dt, o edit e o delete eu preciso passar o parâmetro para saber quem ele quer fazer essa operação. E passo as views e já era. Galerinha, vamos estudar. Desculpa aí se eu não soube me expressar em alguns pontos. Eu não sou forte em dar aula, em ensinar, mas é o que eu pude fazer hoje. Desculpa também estar um pouco ausente no grupo. E mais uma vez agradeço o Robson por estar dando essa ajuda aí quando eu não posso. Mas eu não poderia deixar de estar postando algo. Então, tá aí para vocês um presentinho, esse vídeo aí do básico de Django, porque apesar de que as pessoas dizem que essa parte é uma parte avançada, na realidade ainda não é avançada. Na realidade seria o mais correto, eu creio, estar utilizando essas classes, né? Seria uma boa prática de programação. Claro que a gente começa com simples, com básicos, com simples, que seria a questão dos métodos, mas depois a gente evolui para classes e depois a gente cria estruturas ainda mais complexas do que essa. Então, galerinha, por agora é só isso e até mais.